Ótimo. Então, vamos lá. É, Bom, eu dou novamente as boas-vindas a todos vocês por atender esse chamado. Fico muito feliz com isso, porque esse boteco em especial, ele vem de um insight que eu acabei tendo, quase que um sonho visionário que eu tive recentemente e que me fez querer fazer essa mobilização tão complexa que tem por trás, né? Talvez vocês não vão ter, nesse momento, toda a dimensão de complexidade que tem por trás disso, mas o Pedro, a Vanessa, mais algumas outras pessoas já sabem de tudo que tem por trás disso, então envolveu um certo trabalho, uma certa complexidade, e que eu quero, de pouquinho em pouquinho, ir compartilhando com todos vocês para que vocês tenham. Bom, primeira coisa que a gente tem a tentar entender o que é isso aqui é, de fato, essa grande pergunta: o que é isso? Né? E eu quero trazer, talvez, aqui algumas tantas imagens acerca do que é isso. A gente pode tentar dizer que isso é uma plataforma de ideias, uma rede social intencional, um banco de ideias e soluções geniais que vão ser criadas por todos nós, juntos, em conjunto, né? Como grupo propriamente dito. Não é que um ou dois ou algumas poucas pessoas vão começar a dar luz a essas ideias, mas sim o grupo todo, cada qual com a sua especialidade, cada qual com a sua tecnologia, cada qual com o seu próprio despertar, vai conseguir colocar, fazer um depósito nesse banco de ideias, né? Vai ser um grupo de cuidado recíproco, e a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais adiante. E também, claro, né, um network que eu espero que seja altissimamente qualificado. Acho que aqui são algumas imagens. Agora, em torno do que nós temos essas imagens? Em torno de algumas ideias centrais. E aí eu quero colocar um pouco dessas ideias centrais, de modo bem conceitual mesmo, tá? Mas aí, antes de fazer essa colocação desses conceitos, eu quero dizer o que foi esse insight, esse sonho visionário que eu acabei tendo, né? Talvez para a maior parte de vocês, se eu der um pacote de salitre, um pacote de carvão, um pacote de enxofre para cada um de vocês, eu não sei o que vocês vão conseguir fazer. Talvez vão olhar para cada um desses pacotes, né, de salitre, de carvão e de enxofre, e talvez não saibam o que fazer com eles, como muitas pessoas, talvez, ao longo da história, não souberam o que fazer com eles. Mas se você misturar esses ingredientes, esses únicos 3 ingredientes, nas proporções corretas e apropriadas, isso vira uma mistura explosiva, né? Porque essa é a fórmula da pólvora. Então, um belo dia, alguém juntou um tanto de salitre, um tanto de carvão, um tanto de enxofre, nas proporções apropriadas, e isso gerou uma ideia explosiva e que teve tanto uma capacidade de gerar coisas novas e também de destruir coisas novas. Eu acho que todas as grandes ideias têm essa potencialidade de criar coisas boas, mas também de destruir. Então, esse é um grande zelo que a gente precisa ter com essa ideia, para que essa mistura que a gente vai fazer agora consiga criar mais, gerar mais, consiga construir coisas mais benéficas do que coisas ruins. E aí, essa qualificação do bom ou do ruim, eu vou seguir aqui um pouco de um critério que é tanto teológico quanto esotérico, por assim dizer, né? Que o bom é sempre altruísta, né? Aquele bem que você emana na direção do outro. E uma vez pensado o ruim, né? O mal é aquele que é só egoísta, aquele que tira do todo e quer só para si. Então, nessa dimensão de bom e mal, né? Do altruísta e do egoísta, é que eu estou falando. Esse conceito de bem e mal não tem nenhum caráter ideológico, por assim dizer, né? Não tem nenhum caráter econômico, social, ideológico, político, não tem nada disso. Embora eu acho que, né, por conta dessa questão das eleições, eu acho que seja um momento oportuno de a gente se mobilizar no sentido de evitar que qualquer tipo de decisão
ruim aí que venha desses próximos governos estaduais, municipais e federal, possam nos prejudicar. Acho que a gente, junto, consegue mitigar essa dificuldade, mitigar esses efeitos deletérios. Mas a gente não está falando de pólvora, nem de salitre e nem de enxofre. A gente está falando de 3 outras ideias. A primeira dessas ideias que eu quero compartilhar com vocês é uma ideia que foi colocada por um cara chamado Jeremy Rifkin, lá em meados dos anos 90, que foi o da economia do compartilhamento, né? Share Economy, onde ele fala que havia uma grande... a era do compartilhamento, né? A era do compartilhamento, onde ele trabalha com a ideia de que as pessoas não precisam mais ter a ideia da propriedade, mas elas precisam ter a ideia do uso, né? Usar as coisas, e não simplesmente ser proprietário de coisas. Eu não sei se ele, de fato, percebeu o tamanho da revolução conceitual que ele fez com isso. Quer dizer, que não é exatamente o que ele fez, ele percebeu que isso estava acontecendo na realidade. Então, disso surgiu essas plataformas que a gente vê hoje em dia, né? O Uber, Airbnb, Spotify, ou seja, eu não sou o proprietário daquele disco, mas eu faço uso daquelas músicas quando eu quero. Eu não sou proprietário do veículo, mas eu faço uso daquele veículo quando me é conveniente, e com isso um ajuda o outro. O grande X da questão aqui, que eu vejo como sendo uma ideia que é brilhante e que ela é, por assim dizer, revolucionária, é que o conceito de compartilhamento, ele suplanta, ele vem quase que em substituição a uma das colunas de sustentação do próprio capitalismo, da própria ideia do capitalismo, que é a ideia de propriedade privada, que tanto foi debatida, que tanto foi incentivada, que tanto fez parte, né, da constituição, da gênese do nosso modelo de organização econômico-social, junto com outros tantos conceitos, mas a economia do compartilhamento, ela, por assim dizer, joga de escanteio, faz a ideia da propriedade como alguma coisa tipo uma rainha, um rei da Inglaterra, né, alguma coisa que está lá, mas não tem assim grande importância. O uso e o compartilhamento se tornam mais importantes do que a propriedade. Junto com essa ideia do uso, entra aí novas oportunidades de negócio. Então, você fala assim, legal, então, se eu tenho uma propriedade, eu posso partilhar o uso dessa propriedade com outras pessoas. Legal, mas aí teve lá um punhado de gajos que o cara ele nem era proprietário de nada, nem queria usar nada, mas ele falou, eu quero brincar disso também. E aí esse cara criou uma plataforma. Então, o conceito de plataforma é um conceito também que é absolutamente genial. É um conceito que conecta pessoas, conecta quem tem e conecta quem precisa e efetua esse compartilhamento. A própria plataforma, a Uber, não tem nenhum carro, não tem nenhum motorista, não faz nenhuma viagem, mas a partir da plataforma ela usa o motorista como motorista, o carro do motorista e faz o compartilhamento dessa viagem que esse motorista quer realizar, e todos ganham com isso, né? A plataforma, o motorista e o viajante. A mesma coisa acontecendo com o BlaBlaCar, a mesma coisa acontecendo com inúmeras outras plataformas que funcionam basicamente desse modo, né? Conectando quem oferece com quem tem. No cerne do conceito de plataforma tem a ideia de riqueza. Tá? Sempre uma plataforma faz o compartilhamento de uma riqueza, né? De uma riqueza que está ociosa ou que está parada, né? Ou que está ociosa ou que está com pouca utilização, está sendo subutilizada. Viagens de carro, quartos, camas ou casas de veraneio ou de campo. Então, você pega essa riqueza que, por assim dizer, está parada
e você coloca ela em movimento. Então, a ideia da plataforma é conectar pessoas em torno de uma riqueza e colocar essa riqueza em movimento. O último dos conceitos que eu queria colocar, que ele é chave aqui na arquitetura dessa reunião que a gente está colocando, é o conceito de crowdsourcing. Talvez desses três seja o menos conhecido e o menos divulgado, embora vocês todos já o conheçam a partir de alguns usos que vocês fazem de plataforma de crowdsourcing. O que seria uma plataforma de crowdsourcing? Uma plataforma de construção coletiva. É uma plataforma que é construída pelos próprios usuários. Ninguém aí tem uma figura, por assim dizer, de proprietário. Então, todos eles constroem a plataforma. Não tem alguém que fala, não, eu tenho a propriedade, eu compartilho essa propriedade. Todos os usuários são construtores da própria plataforma. Eu vou dar alguns poucos exemplos para tornar isso um pouco mais claro, essa ideia de crowdsourcing, que é central nessa chamada que eu fiz a todos vocês. Talvez muitos de vocês já tenham usado o buscador do Google e, em geral, toda e qualquer busca que a gente faz no Google, uma das primeiras respostas que a gente tem vem do Wikipedia. Então, o Wikipedia é uma plataforma de crowdsourcing. Qualquer um de nós pode chegar e incluir um verbete novo no Wikipedia, né, nessa grande enciclopédia mundial. Qualquer um de nós pode corrigir um verbete que eventualmente esteja errado no Wikipedia. Qualquer um de nós pode complementar, aprofundar um verbete no Wikipedia. Aí você vai chegar e falar, não, legal, eu vi aqui que tem uma coisa errada nesse verbete do Wikipedia, então eu vou fazer uma correção. Legal. Quanto você vai ganhar se você fizer uma correção de um verbete no Wikipedia? Quanto de Wikipedia vai te pagar? Nada. Absolutamente nada. Você fala, pô, mas então por que você faz? Porque, apesar de eu não ganhar nada, todos ganham com isso. Aí você fala, poxa, mas eu nunca coloquei nada no Wikipedia, eu até muitas vezes vi coisas, como até o Reinaldo falou para mim esses dias, que ele nunca confia que a informação do Wikipedia está correta. Eu já chequei várias informações do Wikipedia e muitas estavam corretas, em que pese o fato de que eu não me fio somente nessa informação do Wikipedia, eu procuro aprofundar sempre as minhas pesquisas, não ficar só nesse rasinho. Mas me foi tão interessante recentemente quando eu quis citar um trecho de um livro de Adam Smith, e aí eu puxei na internet e veio exatamente o trecho que eu precisava do Adam Smith, estava lá colocado no Wikipedia, ipsis literis, né, copiado, entre aspas, a menção do Adam Smith. Foi muito interessante nesse sentido. Agora, além do Wikipedia, nós temos outras plataformas de crowdsourcing que, de fato, se reconhecem como tal ou que alguns não se reconhecem como tal. Eu estou fisicamente aqui em Caraguatatuba e eu vim para cá, de São Paulo para cá, ontem, e eu vim fazendo uso daquele velho e bom aplicativo Waze, né, que nos indica se tem algum acidente na pista, que nos indica se tem algum radar, se tem algum policial, se tem alguma intercorrência na pista. E o Waze, deste modo, ele também é uma plataforma de crowdsourcing. Por quê? Quando ele diz para você radar de velocidade reportado à frente, quem foi que reportou esse radar de velocidade? Nós mesmos, nós usuários, né, que contribuímos com isso. Tanto que, normalmente, quando ele faz isso, ou reportando um acidente, reportando alguma coisa que os próprios membros da rede reportaram, ele pergunta, né, isso ainda está lá ou não existe mais? Então, ele pede para você, ele te dá um botão muito simples, né? Um botão, está lá ainda, ou então não existe mais. Então, essa contribuição coletiva, que você fala, poxa, eu estou até no prejuízo, porque eu vou precisar tirar a minha atenção do volante. Se eu não tiver um navegador aqui do meu lado, eu vou precisar tirar a navegação do volante para poder contribuir. Mas, e não vou ganhar nada com isso. Mas por quê? Porque eu já passei por esse problema. Mas por que eu faço isso? Porque todo mundo ganha com isso. Essa é a grande sacada, é a grande ideia do crowdsourcing. É você contribuir, é você colocar
a sua cooperação, você dá a sua ajuda, por menor que seja, e na soma de todas as ajudas, na soma de todas as contribuições, todo mundo ganha alguma coisa. Essa é a grande sacada do crowdsourcing. Agora, imagina que a gente cria uma plataforma de crowdsourcing, uma plataforma de ideias, uma plataforma que vai, onde a gente vai poder colocar cada qual a nossa ideia, a nossa estratégia, o nosso método, o método que você conhece, as suas ideias de negócio, as suas ideias de dinâmicas de grupo, as suas ideias de desenvolvimento pessoal. Você conhece uma ferramenta de gestão de projetos legal? Legal, eu vou colocar lá, vou fazer uma oficina, então eu vou colocar essa ideia, eu vou contribuir com várias coisas que eu conheço. Aliás, foi justamente a partir de uma dessas contribuições que eu descobri, há algum tempo atrás, que era possível você utilizar a plataforma Zoom com todas as suas funcionalidades e podendo colocar na plataforma Zoom, na reunião do Zoom, até 300 ou até 1.000 pessoas, sem você pagar um único real por isso, nem um único dólar por isso. Somente fazendo a partir da plataforma Simpla, que é uma plataforma que consegue administrar esses participantes, enviar os links, enviar e-mails e fazer esse intercâmbio de informações. Então, se eu puder juntar todas essas ideias, né, e formar a nossa ideia explosiva, o que eu estou convidando todos vocês para fazer parte é de uma plataforma de ideias, é de uma rede social de pessoas qualificadas que vão, cada qual, contribuir para o benefício de todos. E quanto vocês vão ganhar com isso, financeiramente? Nada. Mas por que você vai fazer parte disso? Porque todo mundo vai ganhar com isso. Imagina que a gente consiga, né, constituir um grupo de pessoas que vai colocando cada qual a sua ideia, que vai colocando as suas ideias de negócio, e essas ideias de negócio vão dando liga entre os participantes, e a gente vai compartilhando também. Puxa, como seria essa ideia se ela fosse gamificada? Como seria essa ideia se ela pudesse ser online e não presencial? Como seria essa ideia se ela pudesse ser presencial e não online? Como seria esse projeto de negócio se a gente pudesse acrescentar um conceito de criação de valor compartilhado de tal modo que ao invés de ser uma ideia de negócio concebida como uma empresa privada com fim lucrativo, pudesse ser um tipo de negócio 2,5, que é um negócio social, que é um negócio ambiental. Então, como a gente pode engendrar todas essas ideias e melhorar e fazer upgrade dessas ideias que você talvez não conseguisse fazer se você estivesse pensando nisso meramente sozinho? Como que a gente pode fazer com que isso gere benefícios para muitas pessoas? Se não eventualmente para todos, mas para o maior número de pessoas possível. E como que, de repente, um negócio ou outro prosperando e gerando resultados até financeiros, como que a gente pode criar uma estratégia de que esses resultados financeiros gerados a partir dessa associação de pessoas possa ser, por assim dizer, padrinho de outros negócios que ainda estão precisando ser alavancados. Mais do que tudo isso, eu quero só colocar mais duas ideias, que é a ideia de quem conhece tráfego de redes sociais, né, a ideia de tráfego, vai normalmente, né, nessa cartilha que as pessoas têm lido aí de marketing digital, vão falar de tráfego pago e de tráfego orgânico. E é claro que o que dá mais resultado entre esses dois é o tráfego pago. Mas eu quero instituir aqui um terceiro tipo de tráfego, um tráfego intencional. Na plataforma Hotmart e em outras plataformas, Eduz, em plataformas de e-commerce, tem a ideia do afiliado. Então, o afiliado é aquele cara que ele não tem um conteúdo, mas ele tem um público. Então, ele quer vender o seu conteúdo. Então, ele produz um tráfego no canal do YouTube dele, nas redes sociais dele,
que tem a intenção de divulgar o seu produto, o seu curso, o seu infoproduto, o seu e-book, a sua mentoria e coisas do tipo. Então, essa ideia, essa noção de tráfego intencional pode ser muito bem explorada se nós todos conseguirmos compartilhar, fazer uma rede de compartilhamento das postagens, sobretudo dos nossos principais projetos. Sobretudo do próprio Boteco Filosófico. Imagina, eu chamei todos vocês viram talvez a partir de mim, ou então a partir de um ou outro que está participando, né? A Vanessa, que também trouxe aí algumas pessoas. Então, algumas pessoas podem ter vindo através de mim ou através de outras pessoas. Agora, imagina uma rede de 50, 100, 200, 300, 1000 pessoas fazendo barulho e conclamando pessoas a essa causa, fazendo barulho, divulgando o Boteco Filosófico para engajar mais e mais pessoas nessa causa. É claro que a gente vai precisar se organizar com uma metodologia para organizar como é que vão ser essas ideias, mas aqui eu vou voltar aqui para o meu rascunhozinho da minha colinha aqui, né? Eu falei sobre plataforma. Então, aqui eu vou ler alguns post-its que eu coloquei aqui, né? Que pode ser da nossa ideia. É uma plataforma que permite que as pessoas se conectem e se apoiem mutuamente com conhecimentos, métodos, ferramentas e técnicas. É uma plataforma que permite a alavancagem de infoprodutos por meio de tráfego intencional, onde as pessoas podem ser produtores, consumidores e afiliados. Uma plataforma de compartilhamento de ideias, de estratégias, de negócios, de percepção de cenários, de novas perspectivas, de riscos e de oportunidades que estão aí no momento. Uma plataforma de integração de parcerias entre os participantes, uma plataforma de conexão de ideias, troca de ideias, de conhecimentos, de ferramentas, de métodos e de percepções. Aqui é um lugar onde a gente pode ter encontros, conexões, ideias, negócios que podem... a gente pode, eventualmente, até abrir mão da ideia do emprego. O emprego é uma modalidade de trabalho. Mas eu acho que... e a Lê Barello deu... Não sei se ela está aí, mas se ela não está, ela fará parte das nossas reuniões com bastante assiduidade. Ela fez a proposta para mim de a gente construir, de a gente constituir um manifesto de lançamento. E esse manifesto com essas ideias centrais e, claro, com outras tantas ideias que podem ser frutos não só da minha cabeça, mas da cabeça de todos nós em conjunto. Mas algumas premissas eu não abro mão. Eu quero que todos os participantes sejam guardiões, anjos uns dos outros. E a gente vai instituir isso, né? Que um possa sempre ter um ou mais anjos, ou que você possa ser anjo de uma ou mais pessoas. Para que você possa, né, chegar e, olha, alertar se a pessoa esqueceu que vai ter uma reunião no boteco, uma reunião de trabalho, que vai ter alguma coisa, ou então se essa pessoa está precisando de ajuda e está meio acanhada de pedir essa ajuda, ou não sabe para quem pedir essa ajuda, então um guardião, um anjo deve chegar e ajudar essa pessoa, ou então levar a um outro guardião, de tal modo que todos sejamos guardiões uns dos outros, né? Anjos uns dos outros. Outra premissa que eu não abro mão é de formar entre todos os participantes uma mentalidade vencedora e uma mentalidade vencedora de união. Não é uma mentalidade vencedora daquela que, não, eu sou vencedor, então outros são perdedores. É uma atitude vencedora, é uma atitude de vencedor, né? A grande atitude do vencedor é daquele vencedor que percebe que, né, como teve numa corrida que ficou muito famosa há pouco tempo atrás, que tinha um camarada que estava na frente, ia vencer certamente, mas ele errou a entrada para a vitória, e o cara que vinha em segundo lugar orientou para que ele pegasse o caminho correto e ficou atrás dele para permitir que ele vencesse. Isso é que eu chamo de uma atitude vencedora. O cara chegou em segundo lugar, ele poderia ter vencido, azar do outro que errou o caminho, mas não. Ele falou, o cara estava na minha frente, ele é merecedor disso. E numa atitude vencedora, esse cara falou, não, vem por aqui, aqui é o caminho da vitória. E permitiu que esse cara vencesse, tendo uma atitude vencedora.
Eu quero vitalizar em cada qual dos membros, né, uma atmosfera de abundância, né, de bondade e abundância. Mais do que isso, eu quero que todos vocês sejam protagonistas. Eu não quero que você entre só tentando, legal, vou conseguir aqui um negócio que vai livrar as minhas contas do mês. Não, não. Eu quero que você seja protagonista. Eu quero transformar você em uma liderança que possa ser referência para todas as pessoas que conhecem você. Tá? E para isso a gente vai fazer o quê? Vai disponibilizar todos esses conhecimentos, todo esse sistema de apoio mútuo, todo esse sistema de cumplicidade. Então, aqui são as premissas, por assim dizer, positivas. Mas é claro que pode ser que algumas dessas pessoas falem assim, tudo bem, né? Talvez eu não me engaje 100%, mas pode ser que eu possa me beneficiar. Mas eu digo que possivelmente você não vai se sentir bem se você estiver pensando só em você. Ou se você estiver pensando só num networking para conseguir um emprego, né, para conseguir uma colocação, ou se você está pensando só no seu trabalho e em se manter no jogo, né, basicamente do mesmo jeito. Ou se você está pensando apenas em ganhar com as técnicas, com as ideias, um diferencial competitivo. Ou se você está querendo apenas viver uma vida simplesinha e apagada, né, sem grandes projeções, sem grandes imagens. Eu digo que talvez você não se sinta bem fazendo parte desse grupo. E é claro que a gente pode, e talvez esses sejam os nossos grandes desafios, de fato superar os próprios desafios. A gente criar um sistema de percepção de sinais, onde ao menor sinal, ou sinal mais abafado, ao menor sinal, ou sinal mais fraco, alguém possa chegar e falar, escuta, eu estou percebendo que existe um sinal. Então, que tal a gente parar e pensar acerca desse sinal? Puxa, eu estou percebendo que mudou o cenário. O IoT chegou, né? A internet das coisas chegou, e isso nos trouxe inúmeros riscos e talvez inúmeras oportunidades. Mas talvez a gente precise buscar, se a gente não conhece ainda, se dentro do nosso grupo nós não temos todos os métodos, todas as ferramentas, todas as estratégias ou todos os caminhos, ou não percebemos todas as oportunidades, talvez a gente precise se empenhar em buscar isso, né? Em buscar métodos novos. E se não tem esse método, a gente criar esse método, a gente inovar, a gente constituir um método, ou uma ferramenta, ou uma estratégia para que tudo isso possa dar certo. O espírito é o de contribuir e o de usufruir, né? A gente vai ter algumas hierarquias, talvez, mas eu não abro mão de que essas hierarquias não sejam hierarquias de privilégio. Eu acho que ninguém pode pensar aqui em privilégio. Eu acredito que é possível que existam hierarquias de prestígio, ao invés de hierarquias de privilégio. Mas qual a diferença entre prestígio e privilégio? Parece ser a mesma coisa. Não, o privilégio, ele dada a sua própria mecânica, ele tem um caráter excludente, né? Não dá para você dizer, dentro de um grupo, todos têm privilégio. Senão ninguém tem privilégio. Agora, dentro de um grupo de fato, de valor, todos podem ter prestígio, na medida da sua contribuição, na medida do seu conhecimento, na medida do seu empenho, na medida da sua dedicação, né? E eu imagino que partilhar tudo isso entre todos com inteligência é muito melhor e muito mais vantajoso do que ganhar com esperteza, né? Para a gente evitar aquele velho bordão dito uma ocasião pelo Jorge Benjor, que falava, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Eu acredito piamente que partilhar com inteligência é uma estratégia muito melhor e muito mais esperta, por assim dizer, do que ganhar com esperteza. Então, essa intencionalidade de construir um ambiente próspero e compartilhado. Tudo isso faz parte aqui da minha colinha, que eu vou compartilhar com vocês. E aqui, antes de terminar aqui a minha gravação, uma vez que eu já me estendi um pouquinho mais do que meia hora do que eu havia pedido para vocês, né, como concessão para poder ver se vocês se engajassem na ideia, eu quero dizer que, né, eu mandei um e-mail para vocês, nesse e-mail tem o meu WhatsApp, então eu quero inicialmente, como um dos passos iniciais, constituir um pequeno grupo de WhatsApp,
inicialmente do WhatsApp, até para que a gente não precisa, num primeiro momento, de um Telegram ou de outro outra ferramenta para a gente conseguir conversar ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. Então, eu peço a permissão para vocês, e me reportem isso via WhatsApp, a permissão de colocar vocês nesse grupo de WhatsApp, que eu pretendo que seja o mais silencioso possível, né? Sem bom dias, e daqueles, sem florzinhas e ursinhos e coisas do tipo, mas que realmente seja bastante eficiente no contato com ideias, e sempre que surgirem aí conexões de afins, a gente se reúna com o Meet ou com o Zoom para poder fazer conversas pontuais e consiga colocar as nossas ideias compartilhadas com todos do grupo. Falando em como compartilhar as ideias, eu abri um outro e-mail no Google, e esse novo e-mail no Google me abriu mais 15 GB de espaço de nuvem para que a gente possa colocar pastas. E aí, com esses contatos, eu posso também oferecer a permissão para que vocês leiam todos os conhecimentos, técnicas e ferramentas que vão ser compartilhados, e também abra para que vocês possam criar pastas de projetos, pastas de conhecimentos, e se insiram lá em grupos de trabalho, de tal modo que a gente possa operacionalizar. Então, a constituição desse grupo de WhatsApp, ele passa a ser fundante, no sentido de que ele vai ser o nosso a primeira instância de contato para a gente conseguir conversar entre todos. Agora, de início, nós já temos algumas atividades, já temos alguns trabalhos. Eu não quis colocar um nome nisso, nem uma imagem, nem uma narrativa, nem uma ideia, nem um slogan. Então, acho que isso poderia ser constituído de maneira coletiva, até como a nossa primeira empreitada. Então, acho que se a gente conseguir se alinhar em termos de uma ideia, de uma imagem, de um nome, de uma narrativa, de colocar um manifesto, de a gente conseguir planejar os nossos próximos encontros e de a gente conseguir pensar em qual vai ser o nosso funcionamento, né, para que a gente possa se reunir em reuniões de trabalho, como é que eu posso compartilhar ideias, como é que eu posso trazer outras pessoas para cá. Acho que todos vocês têm coisas a contribuir e em benefício de todos, né? Trazer pessoas, trazer ideias, trazer métodos, trazer tecnologias, trazer ferramentas, trazer soluções, trazer tudo o que for necessário. Eu posso pensar num sem número de coisas, mas é claro que todos vocês, compartilhando, né, essa riqueza que está dentro de vocês, talvez sendo subutilizada, e aqui eu vou abrir até um espaço para uma historinha que eu ando contando por aí afora, né? Se a gente compartilhar essa riqueza que são as nossas ideias, as nossas genialidades com todo mundo, a gente vai ter, no final das contas, um grupo genial, com ideias geniais que podem partilhar essas ideias. Eu trabalhei mais de 40 anos no mundo corporativo, né? Eu já sou um sexagenário, né? Já sou um sexy, mas em algumas empresas eu ganhei bem, em outras talvez nem tanto. Mas eu sempre tive a certeza de que o meu potencial em todas as empresas que eu trabalhei era subutilizado. Quantas não foram as empresas em que eu propus novos produtos, novas ideias, novas concepções, e simplesmente em muitas delas não havia espaço para isso. E simplesmente toda a minha genialidade ficava subutilizada. E eu acredito que eu não sou mais genial do que nenhum de vocês, então eu imagino que talvez dentro de vocês exista, e talvez precise somente ser aflorada, uma genialidade incrível, e eu quero que essa plataforma de ideias seja o espaço de manifestação dessa genialidade. Mais uma historinha pequena é a historinha que eu experimentei recentemente. Talvez muitos de vocês conheçam a plataforma Canva, que é uma plataforma de criação de design, de posts de internet, de capa de livro, de diversas coisas. Hoje em dia já faz edição de vídeo, já faz uma porção de coisas.
E eu estou prestes a lançar um produto, um infoproduto, e eu queria criar um logotipo para esse produto. E aí eu entrei no Canva e tentei criar esse logotipo, e, no final das contas, eu não fiquei satisfeito com o produto final que eu produzi. E aí eu abandonei a ideia. E aí, cerca de um pouco mais de uma semana depois, eu falei, bom, deixa eu ver se eu consigo construir aquele logotipo. E aí, como quem tem prática já na ferramenta Canva, normalmente a gente costuma pedir sugestões de design para que a gente possa fazer. E qual não foi a minha surpresa quando o próprio Canva me ofereceu o design que eu havia criado na semana anterior e que eu não havia gostado, ele me ofereceu na sugestão como Pro, como pago. Então, a grande ideia aqui é a gente partilhar o máximo de ideias de maneira generosa, de maneira sem custo. Mas talvez algumas das nossas ideias façam parte do nosso core business, façam parte daquela ideia que fala, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero que o meu sustento venha com isso. E aí, a grande sacada desse grupo é tentar responder a seguinte pergunta: como é que eu posso cobrar o menos possível por esse produto, mas ganhar o máximo possível, né? Sem desvalorizar em absolutamente nada? Como é que, eventualmente, eu posso fazer um valor para as pessoas que estão dentro do grupo e, de repente, um valor de mercado, e essas pessoas que estão no grupo, por terem esse subsídio de um valor reduzido, podem me ajudar a vender no mercado a um valor cheio, né? Então, como é que o grupo pode potencializar isso e se beneficiar disso, pagando o mínimo possível, né? Então, eu posso ter, entre os conhecimentos que eu vou partilhar, conhecimentos que vão ser absolutamente free e outros que, eventualmente, eu posso cobrar alguma coisa por isso, mas cobrar o menos que eu puder por isso e conseguir beneficiar o maior número de pessoas com isso. E assim eu faço o convite. Eu vou colocar depois esse vídeo no YouTube. Se você já está me assistindo no YouTube, perdeu a roda de conversa, você perdeu muito, então o prejuízo é enorme. Então, urgentemente, entre em contato comigo e peça para fazer parte do grupo, porque você só tem a ganhar com isso. Então, eu vou encerrando aqui a gravação, vou subir esse vídeo para o grupo e eu espero que vocês também possam compartilhar esse vídeo, né? Quem está aqui online junto comigo, partilhar esse vídeo com outras pessoas, chamando outras pessoas para fazer parte dessa causa, que eu acho uma causa bastante nobre e que pode gerar frutos para tantas pessoas, não só para nós, né, como um grupo fechado, mas para outras tantas pessoas que a gente pode ter por aí. Se cada um de nós tem uma grande ideia isoladamente, que dirá se a gente tiver em algumas centenas de pessoas geniais trabalhando e contribuindo, cada qual com sua ideia. Vem para o grupo você também. E esse é o convite que eu faço para vocês, e aqui eu vou liberar o microfone de todos para que a gente possa abrir a nossa roda de conversa. Para quem está assistindo no YouTube, fiquem todos com Deus. Espero ter vocês juntos, cerrando fileiras junto conosco, o mais breve possível.